A Guerra Fria. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo viu a ascensão de duas superpotências: os Estados Unidos da América, com o capitalismo, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com seu sistema comunista/socialista. Bom, a Guerra Fria. Primeiro nós temos que ver que a Guerra Fria não foi uma guerra de verdade, foi uma guerra ideológica. Uma guerra ideológica basicamente é uma guerra que não tem disparos, é uma guerra que basicamente eram duas superpotências tentando se aliar com o máximo de países possível. Então vamos lá. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perdeu territórios para a Polônia e para a União Soviética. E o que hoje a gente conhece como território da Alemanha foi dividido entre a Alemanha Oriental, que seguia o socialismo e o comunismo, e a Alemanha Ocidental, que seguia o sistema capitalista. E além disso, os lugares que os soviéticos ocuparam antes começaram a se tornaram estados fantoches da União Soviética. Com isso, acontece uma guerra civil na Grécia, que acontece uma coisa que seria bem comum nos próximos anos: o lado capitalista apoiar um lado e o comunista o outro. No fim, a Grécia conseguiu expulsar os comunistas do país, o que animou os países capitalistas. Em 1949, os Estados Unidos até então era o único país com armamento bélico nuclear, o que lhe dava muita vantagem. Bélico basicamente é a indústria de armas. Mas, em 1949 também, os soviéticos constroem a sua própria bomba nuclear. No ano seguinte, os Estados Unidos testam a bomba de hidrogênio, que era 100 vezes mais forte do que as bombas testadas nas cidades japonesas. No ano seguinte, no mesmo ano, os soviéticos também criam a sua própria bomba de hidrogênio. Ou seja, os países não podiam entrar em guerra de jeito nenhum. Por causa que se eles fizessem merda e entrassem em guerra, muito provavelmente seria uma guerra nuclear. O que causaria a destruição do planeta como um todo. Mas, voltando aos eventos da Guerra Fria, a China continuou sua guerra civil, mesmo sofrendo bastante com a invasão japonesa. Mesmo assim, os chineses continuaram a sua guerra civil. Com isso, eles expulsaram os capitalistas para a ilha de Taiwan e até hoje eles estão lá. E com eles criando a República da China e os chineses criando a República Popular da China, que seguia o socialismo também. A Mongólia também começou a seguir o socialismo. Além disso, começou um processo de independência nos países da África, que eram divididos entre França, Inglaterra e pequeno erro técnico, que eram divididos entre França, Inglaterra e era dividida entre França, Inglaterra, Espanha e Portugal. Mas eles começaram a dar independência para os países. A Bélgica deu independência para a República Democrática do Congo, que virou Zaire.
O Congo demoraria um pouquinho. O Congo virou a República do Congo, daí nasceu a República Centro-Africana e, bem, com isso, esses países eram basicamente um prato cheio para os Estados Unidos e União Soviética espalharem as suas próprias ideologias. Mas um país que não queria largar as suas colônias de jeito nenhum era a própria Portugal. Com isso, gerou uma guerra de independência em Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Guiné-Bissau consegue. Só que ao contrário do que normalmente aconteceria, um lado apoia Portugal e os outros os movimentos de independência, aqui Portugal foi contra os movimentos de independência apoiados por ambos, Estados Unidos e União Soviética. Mesmo assim, com isso, Guiné-Bissau é o último país a conseguir sua independência de Portugal. Mas ainda assim ele consegue. A Índia também se torna independente, sendo fragmentada entre Paquistão, Índia e Bangladesh e Myanmar, que se torna socialista por influência chinesa. Com a derrota do Japão, os Estados Unidos começaram a ocupar lugares que os Estados Unidos e a União Soviética começaram a ocupar os lugares ocupados pelos japoneses, Coreias e a península do Vietnã, ou península da Indochina. Com isso eles dividem. Com isso acontece uma coisa bem comum na Ásia. Eles dividem entre norte e sul, geralmente o norte sendo capitalista e o sul sendo... o norte sendo socialista e o sul sendo capitalista. Com isso, começa na China também o grande salto para frente, que basicamente era para, entre aspas, o verdadeiro comunismo na China. Mas não dá certo, muitas pessoas morrem. Quando eu digo muitas, é tipo pra caramba. Nos anos 50, acontece a Guerra das Coreias. Em resumo, o norte atacou o sul, daí veio a ONU. Mas, basicamente, em resumo, o norte foi lá e atacou o sul. Daí veio a ONU do lado dos sul-coreanos e contra-atacou. Daí veio a China do lado dos norte-coreanos e contra-atacou mais uma vez. No fim, ficou quase a mesma coisa de antes. Outro pequeno imprevisto, mas voltando ao assunto. Os soviéticos também... Então, depois acontece a Revolução Cultural Chinesa, que basicamente os chineses botaram na cabeça das pessoas que ainda acreditavam no socialismo, que as pessoas que tinha gente conspirando contra o governo e que para realmente o comunismo acontecer, tinham que matar todo mundo com a cultura antiga da China. Com isso, não iria acontecer mais não iriam existir mais pessoas com a cultura antiga da China. Mas em 1966, no caso, acontece isso. Mas eles conseguem sim um certo apoio muito grande das pessoas, mas eles decidem
sim, eles fazem a Revolução Cultural, mas é um termo bem complexo, tá bom? Mas acontece em algum tempo a guerra do Vietnã, que para os Estados Unidos seria fácil, pelo menos na visão dos Estados Unidos seria fácil, mas seria um dos conflitos que mais marcaria a Guerra Fria, já que não era uma guerra normal, que nem tipo grande tipo a Segunda Guerra Mundial, que era a grande movimentação entre as fronteiras. Já que, bem, os norte-vietnamitas, resumidamente, enviaram vários guerrilheiros para o sul que começaram a fazer atentados depois de um tempo, ao mesmo tempo, para tentar unificar o Vietnã no modelo socialista. Os Estados Unidos depois entrou na guerra depois que um navio deles acabou sendo abatido por um caça norte-vietnamita. Mas eles falharam. Foi uma das guerras que mais marcaria os Estados Unidos nesse tempo. Em alguns anos eles assinariam um armistício que livraria os Estados Unidos da guerra. Além disso, as colônias do Oriente Médio ganham suas independências. E a União Soviética consegue espalhar o socialismo para o Afeganistão. Mas a população não gosta disso e mais tarde aconteceria uma guerra civil. Além disso, alguns países fantoches começaram a ter umas revoluções contra o sistema socialista, mas que foram reprimidas fortemente pelos soviéticos, como por exemplo a Revolução Húngara, a Revolução da Tchecoslováquia e da República Popular Polonesa e da Alemanha Oriental principalmente, já que a Alemanha era literalmente um povo dividido no meio com duas ideologias diferentes. Inclusive a própria cidade de Berlim. Falando em Berlim, os soviéticos tentaram um bloqueio de suprimentos para fazer com que o pessoal fosse forçado a sair da cidade. Mas isso não deu certo. Certo porque os Estados Unidos e o Ocidente começou a usar aviões para abastecer a Berlim Ocidental. Depois de um tempo eles desistiram desse plano. Eles perceberam que muitas pessoas estavam trabalhando na parte ocidental, que era muito mais próspera que a oriental, já que, bem, capitalismo e comunismo viviam na mesma cidade e muita espionagem acontecia. E o lado comunista reprimia bastante os direitos dos cidadãos. Com isso, os soviéticos, ao invés de melhorarem a qualidade de vida da Alemanha Oriental, eles decidiram construir um muro ao redor da Berlim Ocidental. A construção do muro foi um marco muito importante da Guerra Fria, por causa que, além de quase gerar uma guerra, sim, a construção do muro de Berlim quase gerou uma guerra. E também foi um acidente muito complicado, já que do dia para a noite interditaram toda a Berlim Ocidental e começaram a construir um muro. Depois de um tempo, os lados capitalistas aceitaram isso. E não era só um muro, era cheio de guardas, arame farpado e vigilância. Todos os dias, todas as horas dos dias, 24 horas basicamente. E os boatos dizem que cerca de 250 pessoas morreram tentando atravessar. A situação da União Soviética estava indo de mal a pior, mas as coisas ficam interessantes depois de uma coisa que é: os Estados Unidos botaram mísseis na Turquia e na Itália, que o alcance dos mísseis facilmente chegaria em Moscou e em Leningrado, que eram as duas cidades mais importantes da Rússia.
Então, os soviéticos, em retaliação, botam mísseis na ilha de Cuba, que virou socialista. Além disso, aconteceu a invasão das Baía dos Porcos, que falhou miseravelmente, que basicamente os Estados Unidos queriam tomar Cuba do comunismo de volta. Desculpa, socialismo. Não, nunca existiu país comunista na Terra, já que comunismo é uma utopia. Enfim. Eles botaram mísseis tão poderosos e avançados que alguns poderiam chegar. A maioria dos mísseis chegava até Washington e Nova York, mas alguns desses mísseis eram tão avançados que salvariam só uma parte no leste. No final do conflito, os mísseis foram removidos de ambos os lugares. E em maioria dos conflitos quase gerou uma guerra nuclear. E a maior parte da crise dos mísseis de Cuba, se tivesse dado merda, quase gerou uma guerra nuclear várias vezes. Como por exemplo, uma vez que tinha um submarino com uma ogiva nuclear, para reconhecer ele, os Estados Unidos jogaram um míssil de profundidade. E quando chegou um míssil de profundidade, eles achavam que uma guerra nuclear já havia começado e queriam jogar um míssil nuclear em algum dos navios. 2 generais disseram sim e um não. Graças a Deus, ele salvou o planeta, já que com isso ninguém atacou. Imagina se esse míssil tivesse sido lançado. Provavelmente os soviéticos considerariam uma agressão e retaliariam, mas não aconteceu. Além disso, os Estados Unidos financiou bastante ditaduras em países como Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai, Venezuela, Colômbia, vocês entenderam? Na América Latina em si. E alguns desses regimes, como o do Chile, por exemplo, eram bastante extremistas, com o que eles achavam ser comunistas. E isso fez algumas pessoas gostarem mais das ideias socialistas. Mas isso não durou muito. Além disso, ocorre uma guerra civil no Afeganistão, que basicamente eram pessoas que não gostavam do sistema socialista. Enquanto isso, tinha do outro lado pessoas que gostavam do sistema socialista e queriam manter assim. E alguns anos mais tarde, além disso os socialistas do norte anexam o Vietnã do Sul. E os Estados Unidos não fizeram nada para impedir isso. Com isso não. Acontece uma guerra civil no Afeganistão, como eu já disse, que os mujahidins, grupos guerrilheiros que estavam armados, queriam basicamente fazer uma república islâmica quase que totalitária no Afeganistão, que forçaria o islamismo nas pessoas. Mas a União Soviética também não era santa e queria forçar o ateísmo nas pessoas, então isso gerou uma guerra civil, com os soviéticos interferindo algum tempo depois, porque eles viram que o comunismo lá no Afeganistão não iria durar muito se eles não intervissem. Além disso, a União Soviética já não estava numa coisa boa. Com a guerra do Afeganistão ficou pior ainda. Muitos dos seus aliados queriam voltar a ser do lado capitalista. A Tchecoslováquia, porque estava prestes a se fragmentar em duas. A Alemanha Ocidental, por causa que eles eram os mesmos povos que o do outro lado. A Polônia, por causa que não gostava da União Soviética. E até mesmo as repúblicas socialistas dentro da União Soviética queriam independência. Como, por exemplo, a República da Ucrânia, Bielorrússia, Letônia e Estônia,
o Cáucaso, e vocês entenderam. Praticamente todos os países dentro da União Soviética queriam independência da própria União Soviética. Além disso, a União Soviética estava cada vez perdendo mais aliados, com muitos voltando para o lado capitalista. Na África. E então a Namíbia declara a independência da África do Sul. A Namíbia declara a independência da África do Sul. Com cada vez mais a União Soviética perdendo aliados. O presidente da União Soviética naquele tempo era Nikita Khrushchev, quis salvar a União Soviética dessa crise, permitindo multipartidarismo, e ninguém seria preso ou morto se não concordasse com as decisões, teoricamente. Na Guerra do Afeganistão, com a retirada da União Soviética, os mujahidins ganham. Mas eles ainda continuariam uma micro-guerra civil dentro deles, dentro do próprio Afeganistão, por causa que dessa vez os inimigos eram os próprios mujahidins armados, já que eles começaram a lutar entre si por poder. Vários grupos surgiram, como por exemplo o Talibã, que em 2001 orquestrou um ataque contra as Torres Gêmeas em Nova York, fazendo com que os Estados Unidos declarasse guerra contra o terrorismo. E até hoje a guerra continua. Quer dizer, até hoje não. Em 2021 a guerra acabou no país. E atualmente é um dos piores países para se viver. Além disso, várias manifestações ocorreram, por exemplo, na Alemanha, na Polônia e na Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia foi dividida em duas, e a Alemanha se reunificou, com o Muro de Berlim sendo derrubado no mesmo ano. Em 89, muitos consideram o fim da Guerra Fria, já que tanto os Estados Unidos quanto o RSS assinaram novos tratados. E então acontece em 1991 o fim da Guerra Fria, por causa que a União Soviética começou a se dissolver, primeiro com os Bálticos, depois com a Ucrânia e a Bielorrússia, o Cáucaso e, por último, os países estão, mais precisamente, o Cazaquistão. E a Rússia também se declarou independência. O fim oficial da União Soviética ficando em 29 de outubro, eu acho. Espera aí só um minutinho. O fim oficial da União Soviética foi em 1991, 8 de outubro. Cadê? 8 de novembro, eu acho. Já me esqueci. Então, ficou entre 8 e 9 de outubro. Apesar dos males que a Guerra Fria trouxe, ela trouxe várias coisas boas. Por exemplo, a internet mesmo foi criada durante a Guerra Fria. E muitas guerras aconteceram, como guerras civis aconteceram depois disso. Inclusive guerras que acontecem até hoje, como por exemplo o caso Israel-Palestina, que foi criada durante a Guerra foram criados durante a Guerra Fria. E aí vocês entenderam. Vários países surgiram, e alguns países acabaram e foram criados também. Em 2021 também foi criado o Talibã. E com isso, além disso, depois até haveria a guerra da Ucrânia-Rússia, que até hoje está acontecendo. Mas enfim, esse foi o vídeo, pessoal, e tchau.